dia a todos, daqui a pouco é boa tarde, mas por enquanto um bom dia. Eu quero agradecer o convite para estar aqui e até ficar feliz de reencontrar, né, ex-alunos, né, que nós tivemos aqui em Itajubá, quando fui diretora científica da Regional Sul-Mineira de Medicina Psicossomática, um curso de psicossomática, e tínhamos um congresso, inclusive, que ocorria tradicionalmente todos os anos em Caxambu. E foi uma época muito boa e aqui acabou me trazendo de volta, e desde maio desse ano, então eu estou trabalhando como psiquiatra no atendimento na prefeitura de Itajubá. E aí, assim, a ideia da glândula pineal e as funções psíquicas sutis. Eu vou contar um pouquinho, assim, da minha formação. Então, a faculdade de medicina que eu fiz foi em São Paulo, hoje a Unisa, a Universidade de Santo Amaro, que passou por várias fases, né? E lá eu tive um dos grandes mestres, meus grandes mestres, né? Meu primeiro grande mestre foi meu pai, e o segundo foi esse meu professor, que já partiu para outro plano, e ele falava muito da antroposofia, né? Eu tive então, um contato com a antroposofia. O outro grande mestre, então, o Dr. Willy Kensler, e o outro grande mestre foi o Jung, e assim, o Jung, para mim, foi um grande encontro na vida, porque quando eu terminei a faculdade, eu sempre quis fazer psiquiatria, mas gostava muito da neurologia. E assim, tive também outros mestres ligados à neurologia, como o Dr. Espina França, lá de São Paulo. Até participei de muitas neurocirurgias, porque achava assim magnífico olhar o cérebro, mas enfim, já estava na psiquiatria. Mas quando eu terminei a faculdade, eu me sentia pendurada no mundo e quase caindo. Não sabia, né, o que eu estava fazendo aqui. E encontrei a teoria do Jung, que me fez sentido, e aí eu falei, nossa, não, então eu pertenço à humanidade, eu não sou um ser, como diria o Raul Seixas, que eu gosto, né, muito, que acho que foi um cantor e um poeta genial, né, eu não sou nenhuma ficção, eu pertenço à humanidade. E sempre estive com um certo inconformismo com coisas que dizia, não, mas isso não tem sentido, isso não tem função. E hoje conversávamos aqui no café da manhã, né, sobre o quanto a tecnologia progrediu e quanto que a gente pode ver o cérebro, que na época que eu me formei em 76, a única forma que a gente tinha de ver o cérebro era um exame horrível, que chamava-se pneumo, que você injetava ar, né, para ver o cérebro. Não, é um negócio terrível. E hoje nós temos, então, tomografia, ressonância, PET scan, o consumo de glicose pelo cérebro. E nesse meio caminho de tudo que surgiu, veio a possibilidade de ver a glândula pineal. E uma coisa que eu nunca me conformei é falar, por exemplo, que o nosso corpo, eu sou assim, maior fã, né, do corpo humano. Por quê? Porque o corpo humano é o que nos permite estar aqui. Tá? Nós temos um espírito que habita o nosso corpo. Gosto muito da citação do Platão, né? Que nós temos o divino que ocupa o nosso corpo. Né? Quando Platão comenta, por exemplo, sobre o suicídio, ele diz assim, olha, é a pessoa que expulsa o divino de dentro de si. Então, mas o corpo é muito importante, nós ganhamos esse corpo quando nascemos e temos que dar conta dele. E eu não consigo entender como dizendo assim, bom, a glândula pineal não serve para nada, né? Ela é um órgão que
em algumas épocas foi chamado de órgão vestigial, como, por exemplo, o nosso apêndice no intestino, que é um órgão vestigial. Né? Não, tem que ter, se está lá, né? Tem que ter uma função. Pegando a questão do nosso movimento embriológico, né? Que ele recapitula, né? Todas as fases evolutivas que ocorreram, deixar que um órgão seja presente. Então, se a gente for pegar um órgão bem simples, e aí tem a semelhança, né? Porque, por exemplo, vou falar uma coisa estranha, mas o nosso intestino, né, é um precursor, o intestino grosso, todo enrolado, né, é um precursor do cérebro, das circunvoluções cerebrais. Né? E o apêndice, que pode tirar, né, não é tão assim, sem sentido. O apêndice, que muita gente, né? O meu eu já não tenho também, já tive apendicite, tirou. Assim como tirou a amígdala, que hoje em dia não se tira as amígdalas, né? Mas na época tirou. Eu tirei a amígdala quando eu me formei, né? Mas o apêndice, ele é um pêndulo, né? Ele é um pêndulo que tem um sentido, assim como aí depois a pineal. O que se viu quando surgiram as tomografias e as ressonâncias? Se viram calcificações da glândula pineal. Então, a gente como psiquiatra, muito menos que o neurologista, e acaba entendendo muito menos que o neurologista das tomografias e das ressonâncias, mas a gente também pede, né? E eu sempre me pautei da seguinte forma: eu faço psicoterapia, sigo a linha junguiana, e eu não queria nunca, né, fazer psicoterapia de tumor cerebral, né, porque é terrível, né? Então, a gente sempre pede esses exames. E aí eu via calcificação da glândula pineal. Mas, bom, não, isso não tem sentido, não tem sentido, não, tem que ter um sentido, como assim, né? E aí vem as pesquisas e se descobre, então, que o Dr. Sérgio Felipe, que é um psiquiatra também, que pesquisa em relação à glândula pineal, que são cristais de hidroxiapatita. Né? Então, aí a glândula pineal começa a ter um sentido para o nosso cérebro. Pode passar o próximo, por favor? Então, esse nome, né, o pessoal que estudou anatomia tinha umas coisas, né, bem estranhas, assim, dar os nomes para as estruturas do corpo. Por que chama glândula pineal? Porque é uma pequena pinha, né? Então, aquelas pinhas. E aí também se identifica aí os hormônios. Ela produz melatonina e foi identificada em 1950. Galeno, né, já identificava essa estrutura. E aí veio todo o estudo, né, de que a glândula pineal interfere nos padrões de sono e no relógio biológico. Ela tem de 5 a 9 milímetros de comprimento e, né, pesa esse pouquinho que está aí. O próximo, por favor. Bom, aí que começa a parte interessante, né? Por quê? Porque a glândula pineal, ela é sensível à luz e ela tem toda uma evolução nos animais, também presente. Aí é o grande segredo, né, que depois, entrando na questão espiritual, nós vamos encontrar, que está um pouquinho mais na frente, mas eu vou adiantar, que o livro Missionários da Luz, né, de psicografado, né, pelo Chico Xavier, de André Luiz, que era médico no plano aqui da Terra, ele coloca, então, a glândula pineal como um farol, sensível à luz. Né? Então, como se a glândula pineal fosse, assim como nós temos o farol, né, que guia os
os marinheiros no mar, tal, a glândula pineal fosse um farol. E aí, ela foi considerada por Descartes como sede da alma, mas foi considerada como um órgão vestigial. Ela é uma glândula endócrina, então, porque produz melatonina, que está relacionada com o sono. Então, hoje em dia, se usa melatonina, tipo a dose de 4 miligramas para as pessoas que têm problemas de sono. Existem antidepressivos, que um deles que se chama agomelatina, né, que é extraído da melatonina e é um bom antidepressivo, principalmente nas pessoas que têm perturbações do sono. Na antiguidade, ela era representada pelo olho de Horus e considerado o terceiro olho, o olho da consciência. Há algum tempo atrás se dizia o seguinte, né, que se, depois vai ter um slide da localização, né? Então se dizia, por exemplo, que se você estivesse sentado assim, como tem alguém atrás, né, e se você olhasse fixo para aquela pessoa, dirigisse a atenção do seu olhar, a pessoa virava, né, para trás, que é a pineal, né? Então, aquela pessoa que está recebendo o olhar sente, né, e vira para trás. Então, a glândula pineal tem, né, esse sentido. Bom, vou parar um pouquinho e colocar a questão do Jung. Foi falado aqui, então, na primeira apresentação. O Jung tem uma profundidade muito grande e é bem interessante porque, assim como Allan Kardec, no desenvolvimento do espiritismo também foi criticado, né? O Jung ele foi bastante criticado. Para vocês terem uma ideia, um trabalho na formação dele, médica, que eu não sei se era mestrado, mas acho que era mestrado, e o trabalho dele foi analisar os fenômenos que ocorriam com uma prima dele que tinha fenômenos mediúnicos, né? Então, ele desenvolve um trabalho e ele tem os conceitos de inconsciente, o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, e tenta explicar por aí como que as pessoas têm receio e medo, né? O que foi colocado aqui em relação à astrologia, né? As pessoas têm receio e medo de coisas que desconhecem, né? E essas coisas desconhecidas são as manifestações do inconsciente coletivo. E existe o inconsciente pessoal. Dentro desse inconsciente coletivo está também inserido o inconsciente familiar. Então, a gente pode colocar que bom, foi a teoria dele, né, que ele desenvolveu, que as manifestações que essa prima dele, que ele estudou, aconteciam e eram consideradas manifestações mediúnicas, eram manifestações relacionadas ao inconsciente coletivo, quer dizer, mergulho no inconsciente coletivo. E aí a gente pode visualizar, então, o quanto que isso, na época, ele foi considerado alguém que era místico, né? Então não tinha valor, místico não tinha valor, que é a questão que a gente muitas vezes vê, por exemplo, a pessoa, ou grupos, né, de estudos que fazem da ciência uma religião, ou da religião uma ciência, né? E na realidade as coisas estão interrelacionadas e a gente não pode ser rígido a ponto de não admitir a discussão de fenômenos espirituais, né, dentro da ciência, porque senão faz da ciência uma religião, é um dogma, né? Se não discute o fenômeno.
Assim como também a homeopatia, né? Então eu fui para o lado da homeopatia exatamente porque a discussão, e hoje a psiquiatria ela está extremamente assim, mecanicista, né? Que se dá muito remédio, 3, 4 antipsicóticos, 3 antidepressivos. Como é que fica isso? Ou como foi comentada na palestra anterior, por que eu tenho que dar vários CIDs, né, para uma pessoa? Não, um CID tem que abarcar toda a problemática que a pessoa está vivendo, senão você, a pessoa vira um CID ambulante, né? Carregando tudo aquilo ali. Não, e principalmente, assim, eu gosto bastante da frase de uma pessoa que foi considerada antipsiquiatra, né, que é o Lang, onde que ele fala, né, de um paciente que diz assim: o melhor diagnóstico que eu recebi foi que eu sou ser humano. Esse foi o melhor diagnóstico. Então as pessoas chegam hoje para consulta, não, porque eu tenho transtorno de pânico, porque eu tenho borderline, porque um pouco que é um trabalho que é interessante de desestigmatizar a doença mental, mas aí está exagerada a coisa, né? Está exagerada tanto a coisa de você usar muito medicamento e muitos diagnósticos que fica até assustador, porque a dimensão do humano deixa de existir e do espiritual mais ainda. A próxima. Aqui então acabou que não saiu o título. Eu vou pegar aqui porque é muito interessante. É onde está. Então o que acontece? Aí eu vou contar um pouquinho a minha experiência com o espiritismo. Eu comecei a estudar o espiritismo num grupo de estudos do qual eu pertenci durante alguns anos, na cidade de Cambuquira, onde está a minha casa, aqui em Minas. E o trabalho chama-se Aspectos Históricos e Culturais da Glândula Pineal. Comparação entre teorias fornecidas pelo espiritismo na década de 40 e a evidência científica atual. E aqui é aonde estão os livros, onde foram publicados coisas, e é a glândula pineal também chamada como epífise, né? E aí, no Missionários da Luz, é o que mais cita, né, a glândula pineal, com o nome de epífise. Tá? Esse trabalho é um trabalho muito legal, ele foi escrito por Giancarlo Lucchetti, Jorge Dyer, Décio Landoli, e ele é do ano de, deixa eu ver aqui a data, bom, é da Associação Médica Espírita Brasileira. Né? E alguns alunos da Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Juiz de Fora. O Juiz de Fora tem o Alexander, que é da área da psicossomática também, e ele tem estudos bastante interessantes e publicações, inclusive internacionais, em relação aos fenômenos espirituais. E, bom, então eu comecei a estudar o espiritismo. E aí eu sempre tive um interesse muito grande em física também. Tanto que quando eu prestei vestibular para medicina, eu prestei para física também. Mas não entrei na física, entrei na medicina. Porque eu não era boa de matemática. E é boa dos pensamentos aí, né? Pensando no que nos foi colocado hoje, né? Que, bom, onde que a gente faz, né? Qual que é o nosso lugar, onde que a gente trabalha e tem a vocação e o gosto de trabalhar. Então, aí eu fui para a medicina. E aí eu me surpreendo, mas embora que eu não tenha me tornado física, né? Eu sempre continuei estudando física, né? Todas, desde o macro até o micro. Por exemplo, o elétron, o que o elétron representa, como seria assim, o elétron seria um armazenador de informações. E aí a gente trabalha um pouco com a questão da homeopatia também, o que é o medicamento homeopático, o que acontece com o medicamento homeopático?
ele é uma informação que é transmitida ao organismo. E aí é o princípio da homeopatia, semelhante, cura semelhante, que é o que a gente trabalha no medicamento homeopático em si. E eu acho que a homeopatia é uma grande resposta para a quantidade de medicamentos que se tem hoje em dia sendo usado. E então, aí dentro do espiritismo, e aí quando a gente fala da glândula pineal, está aí principalmente o Missionários da Luz, com muitas citações a respeito da glândula pineal. E então o que eu vou falar agora foi o que eu aprendi em trabalhos no Centro Espírita, que chama Veredas de Luz. E esses trabalhos, então, o médium recebia o espírito de um médico e o que eles nos passa, né, e o que foi passado. Por exemplo, se uma pessoa está se sentindo perturbada pelas manifestações espirituais que recebe sem controle, então tem a educação mediúnica. Mas se a pessoa ainda não está preparada para vivenciar isso, ela então vai, com uma questão de preservação, maior estudo, maior conhecimento da doutrina espírita, ela vai se bloquear, né, como se diz assim, vamos dizer o seguinte, a glândula pineal é uma fonte de luz e que os seres que estão em outro plano, eles percebem esta fonte, mas se uma pessoa ainda não está preparada e vai ser trabalhada na educação mediúnica, se diminui essa luz, ela se prepare e depois possa então executar o trabalho de médium, né, e receber aqueles espíritos que aquela luz antes vinha atraindo, mas ela não estava preparada para tanto. E então isso era o que era colocado, né, com os médiuns que recebiam os espíritos superiores, que iriam orientar no tratamento em si. Pode ser o próximo? Aí, o que os livros falam sobre saúde mental, e Missionários da Luz tem até a página, né? Isso é a página daquela edição, que pode ser uma outra edição também, mas Missionários da Luz, então, tem muita coisa relacionada à saúde mental, à glândula pineal, né? E assim a crítica a um órgão que não tem função, né? Então isso coincide com o que eu acho que o que está no organismo tem uma função, precisa ter, né? Não estaria ali, senão não estaria ali, não teria participado da evolução. O próximo, aqui então, tá o hipotálamo, a glândula pineal, né? E a hipófise. Tá? E ali, aqui uma representação, não sei se tem aqui o apontador, deixa eu ver. Bom, a gente vê aqui, na foto de baixo, a representação, então, do que era chamado de o olho de Horus, né? Da glândula pineal. E aqui, na foto de cima, a relação, então, do olho com a parte de luz, que é no caso que o nosso olho que recebe o estímulo luminoso. A gente poderia conversar sobre o que está acontecendo hoje, por exemplo, com os jovens que estão super estimulados, né, e acabam ficando dependentes da tecnologia, do celular, no caso, e aí os distúrbios do sono. Existem trabalhos que falam sobre que o ser humano está tendo uma diminuição do seu horário de sono, e exatamente por uma superestimulação luminosa, né? Então,
os tratamentos de insônia, o que se usa de medicamento para insônia, são coisas assim muito relacionadas a uma falta de higiene do sono, né? Onde que as pessoas têm uma superestimulação e isso fica bastante prejudicado, então, e aí vai produzir toda a questão de eventualmente um quadro depressivo, outras alterações aí psiquiátricas. Tá? Eu acho que esse é o último. Né? Opa, apaguei. Eu não me dou bem com as vagas. Ela me trouxe o negócio para acertar e eu apaguei aqui. Eu apertei o botão errado. Já voltou? Bom, agora onde que eu tenho que apertar aqui? Qual que é o... Eu não apertei nada agora. Não, era só para apontar. Tá. Não, mas eu queria mostrar ali as duas coisas. Tá bom. Agora eu não me dou bem com as máquinas. Pointer ali. Peraí, qual que é o... essa pronto, achei. Então, aqui a estimulação, né? A estimulação luminosa, né? E aqui o olho de Horus, né? A representação. Aqui então a glândula pineal. E a hipófise, né, que estão todas interrelacionadas. Então, eu acho que assim, é super importante que a gente pegue o que foi colocado na primeira apresentação, que é a nossa ligação com a natureza. Né? Num certo sentido, nós estamos, desde que a humanidade vem se desenvolvendo, nós estamos passando do contato com a natureza a você perder a questão de você estar olhando para o céu, olhando como está a lua, né? Olhando todas as coisas que estão à nossa volta na natureza e ficar meio que ligado na televisão, né? No controle remoto, né? E sem perceber que nós temos uma ligação com a natureza e essa ligação ela se torna alterada a partir do momento em que tem a luz, a luminosidade, né, todos os aparelhos, e isso tudo vai modificando o funcionamento do sistema nervoso e trazendo a questão vamos dizer assim, se a gente puder fazer um resumo, bem assim, do final do século retrasado, né, porque agora a maior parte de nós que estamos aqui somos do século passado, né? Eu sempre faço essa pergunta quando estou falando alguma coisa assim, poucas as pessoas, quem nasceu neste século aqui? Que bom! É legal, porque a maior parte das pessoas nasceu no século passado, né? Mas tem um século retrasado também. Então, se a gente pegar Freud, né, no final de 1800 e começo de 1900, qual que era a grande doença onde que o Freud desenvolveu a sua teoria? Era a histeria, né? Então, aí assim, bom, tá. Qual que é a grande doença agora, né? Do final do século passado, começo deste século que estamos habitando? O que vocês acham? Depressão. Ansiedade, sim, né? Mas a depressão principalmente. Por quê? Porque se perdeu a ligação com o transcendente. Né? Essa ligação com a transcendência é extremamente importante, não só, vamos dizer assim, na prática religiosa, como no autêntico
de perceber a nossa transcendência. Cada um de nós, independente da linha que escolheu, tem o sagrado dentro de si. Então as pessoas ficam perdendo, né, por conta de ter uma situação de leis. Então nós temos que ter leis mais sérias, porque a pessoa mata, mas ela mata porque sabe que não vai ser punida. Não é por aí. A pessoa, ela não deve matar, porque se matar vai ser punida. Ela precisa saber que o outro ser é sagrado, assim como ela também é sagrada, e não vai ser punida. Eu acho que isso é um desvio, né, de coisas. Então, se as pessoas elas pensam que a questão é a punição, aí já se está numa coisa mais, numa oitava mais baixa do que a questão de ver o sagrado em cada um. E isso é importante porque se perdeu a conexão com o transcendente, daí depressão. E aí o grande número de antidepressivos. E a ansiedade, ela existe, claro, mas é por essa perda de sentido da vida. E não vai ter remédio para resolver isso. Né? Então, é isso, gente.